Vocês já pararam para pensar o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós temos definido dentro da nossa cabeça o que é que nós viemos fazer aqui hoje? As pessoas, quando procuram as religiões, têm definido na cabeça o que vai fazer lá? Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui frequentamos muito a igreja católica já, né? Que é a religião dominante ainda aqui no nosso meio, aqui no Brasil. Quando a gente ia lá na missa, ia fazer o que lá? Talvez seja a mesma coisa que a gente vinha fazer aqui. Porém, independente do que nós viemos fazer, a partir do momento que nós entramos daquela porta ali para dentro, aqui não é da porta não, ali é do muro ali, ó, onde tem um muro, onde seria o portão, onde tem um portão para dentro, a gente já é envolvido pelas energias da espiritualidade superior através dos mensageiros de Jesus. Porque foi Jesus mesmo que disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí eu estarei. E a doutrina espírita não faz nada além de explicar aquilo que Jesus quis dizer para a gente. A doutrina espírita não tem uma vírgula e um senão contra Jesus. Pelo contrário. Tenta explicar exatamente aquilo que Jesus veio trazer para a gente. De modo que nós somos Jesus o tempo todo e estamos envolvidos por estas energias. E seremos tratados enquanto a gente estiver aqui. No mínimo, isso nós vamos levar para casa. Porém, vamos tentar definir o que nós viemos fazer. Quem daqui acha que veio aqui buscar conhecimento? 2 pessoas. 3, 4. Não, mas o pessoal não está com certeza disso não. Porque não... Quem daqui veio buscar ajuda? Uma meia dúzia também. Quem daqui veio porque tem que vir, porque hoje é dia da palestra? Ninguém. Você vê que você tem que filmar, né? E ó, eu vou falar um negócio pra você. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tava torcendo pra você não vir. Quem que veio aqui para tomar passe? Quem que veio aqui por causa do passe? Pode falar, fala assim, eu vim. Ou seja, nós temos que definir na nossa cabeça qual que é a nossa função, qual que é o nosso papel aqui na doutrina espírita. O que é que nós viemos fazer aqui? Por quê? A gente vem buscar conhecimento, buscar entendimento? Às vezes até vem. A gente normalmente vem para resolver problema, porque a gente está com problema, alguém falou para a gente que lá no centro resolve. Vai lá e toma um passe. Vai lá e conversa com o pessoal. Não é assim? E a gente acaba vindo. Quem aqui já ouviu uma frase que é assim, vai lá que você está com encosto. Já ouviram falar isso? Hã? E aí a gente corre aqui pro centro, né? Aí chega aqui, se o Sérgio perguntar, oi meu irmão, o que você veio fazer? Vim tirar o encosto. Né? Ou então, já ouviu falar assim, a tua dor, o teu sofrimento é por causa do teu karma. Vocês já ouviram falar? Né? E é legal que quando a gente vem na doutrina espírita e aprende isso, a gente usa muito na nossa casa, né? Porque a gente vira para a mulher e fala assim, não, o marido vira para a mulher e fala assim, não, agora eu já aprendi, por que eu sofro tanto, por que você faz isso comigo? Porque você é meu karma. E a mulher fala a mesma coisa pro homem. Fala, agora eu já entendi, bendita doutrina espírita, você é meu karma. Ou seja, a gente imagina que quando fala a palavra karma, que é no sentido pejorativo, que é ruim. Na verdade, a palavra karma significa resultado. O karma pode ser muito bom, não necessariamente tem que ser ruim. Ele pode ser muito bom, né? E aí a gente escuta as pessoas dentro de casa falando assim, então se você é meu karma, eu vou aguentar você bem aguentadinho nessa encarnação, para não precisar vir com você na outra. Nossa, eu já falei isso, hein? Você já falou? Mas você tá aguentando mesmo? Tá aguentando? Tem mais alguém que tá aguentando aí? Tem? Teve uma pessoa lá atrás que eu vi que só que falou assim, ó, tô tentando. Mas eu devo informar que aquelas pessoas que aguentam, bem aguentadinho nessa encarnação, não precisa voltar junto na outra. Porque tem que voltar mais umas 10 juntos. Não aguenta teu marido, não. Ama teu marido. Não aguenta tua esposa, não. Ama tua esposa. Porque quando é que vocês ouviram dizer que Jesus falou assim, ó, tem que aguentar o outro ser humano? Quando que Jesus falou isso? Nunca. Jesus falou que tem que amar. Jesus era tão doido
Que ele falou que a gente tinha que amar o inimigo. Olha aí. Muitas vezes a gente acha que a mulher é inimiga. Ou que o marido é inimigo. Ama! Ama esse trem. Assustou? Qual parte que assustou? Mas qual parte que ela assustou que eu falei? Ama! A hora que eu fiz assim, ama! E saí pra trás. Vocês viram a minha capacidade, né? Tadinha da nenê, ela tava aqui, ó, bem em cima, que eu fiz assim com a mão. Porque vocês... Gente, é compreensível. É muito compreensível. Vocês veem, uma criança, ainda não tem todo o discernimento do que nós estamos falando. Parece que um cara com cara de louco começa a falar desse jeito e de repente fala assim, Rafa, vai me pegar. Isso é o bicho papão que a mamãe fala. Dorme, nenê. As pessoas cantam pra ela, dorme, nenê, que a Cuca vem pegar. Ela pensa, é a Cuca isso daí. Por isso que ela chorou, tadinho. Por isso que ela chorou, né? Mas vamos lembrar do seguinte, ó, eu tava falando que a gente tem que amar a pessoa. Não é pra aguentar. Ama, que o seu karma vai ser positivo. E aí as pessoas perguntam assim, Edinho, mas você tá falando de amar, Jesus falou até pra amar o inimigo. É porque a gente entende errado o amor às vezes. Porque a gente pensa que amar é sentir. Não é sentir. Você não tem que ter sentimento nenhum. Você não precisa ter sentimento nenhum. Faça o benefício. Ajude a outra pessoa. Isso é amar. Você conhece a pessoa? Não. Gosta dela? Não sei, não conheço. Não sei se eu gosto, desgosto. Mas está precisando? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Muitas pessoas que aparecem aqui no centro procurando ajuda são amadas sem ninguém conhecer. Sem saber quem é. Sem nenhum julgamento. Então era isso que Jesus pedia. Para que a gente fizesse. Então, quando a gente vem para a doutrina espírita, às vezes, procurar, né, uma ajuda, procurar um esclarecimento, a gente tem que pensar, olha, o que eu quero realmente? Eu quero me esclarecer, eu quero saber como é que funciona. Porque normalmente a gente está preocupado só com o benefício. Eu quero ir lá porque alguém falou, e nós estamos falando do encosto, né? Porque alguém falou que eu estou com encosto. Você sabe por que é o termo encosto? Sabe por que o pessoal fala termo encosto? É correto o termo encosto, apesar de que a gente acha que é um negócio ruim, feio, né? Aliás, o encosto corrige aquela distorção que nós vimos no filme Ghost. Vocês assistiram, né? O filme Ghost? Choraram naquela parte da moeda? Chorei. Assisti 4 vezes o filme, 4 vezes eu chorei na parte da moeda. Que, aliás, diga-se, né? Só pra gente lembrar, pra gente relembrar. O filme Ghost... Todo mundo divulgou na época como se fosse um filme espírita. Não é filme espírita porque prestou um desserviço para a doutrina. Aquilo ali, muito do que foi veiculado ali no filme, não tem nada a ver com doutrina espírita. Por exemplo, falava que o Sam, dava a entender que o Sam era um espírito do bem, um espírito evoluído, não era? Não era. Porque enquanto ele não se vingou do amigo, ele não sossegou. Era um espírito esclarecido, bondoso. Transformou a vida da namorada dele no quê? No inferno. Lembra disso? Que a coitadinha ficou perdidinha. Porque ela não via ele. Ela não via. Ele era espírito. Mas ficou ali. Quer dizer, não era um espírito evoluído. E outras tantas. Aquela coisa da moeda, daquele negócio de ficar jogando objeto. E umas tantas. Mas teve uma que foi muito ruim para a doutrina espírita. Que é a hora que ele, depois da moeda, ela abre a porta. A médium entra. Né? Ela entra e ele, o espírito, trava uma conversa com a médium. E é isso que os dois começam. E ele fala, não, fala para ela. Ele disse, não, eu não vou falar. E o médium discutindo com o espírito, na frente de outra pessoa que não tinha conhecimento nenhum. A coitada da moça estava desesperada. Porque ela não sabia o que fazer. Como é que eu boto essa louca para fora da minha casa? Porque o espírito ela não via. Né? E a médium não queria que eles se comunicassem. De repente, o que ele faz? Ele simplesmente dá uns 2, 3 passos para trás, vem correndo. Ainda bem que a menina não está aqui. Senão a mãe dela ia ter que ir embora agora. Dá uns 3 passos para trás, vem correndo e, tchá, e pula. E entra no corpo da médium. Olha que loucura. O dia que aconteceu aquilo, eu falei, eu nunca mais vou poder chamar amigo meu para ir no centro. Porque eu chamo meu amigo para ir no centro e ele fala, vou lá nada, tá louco? Vai que o espírito entra no meu corpo e depois não sai. E não quer devolver. Né? E muitas pessoas ficaram com a ideia de que quando um espírito vai se comunicar, ele entra no corpo da outra. Não entra no corpo, não.
simplesmente as pessoas que têm a faculdade mediúnica desse tipo de comunicação, o perispírito se desloca 8 milímetros. 8 milímetros é um negocinho assim, ó, piquititico assim, ó. Se desloca aqui para o lado, não é de todo mundo não, só quem tem mediunidade. Se desloca 8 milímetros, e aí o que acontece? Sobrou 8 milímetros do lado de cá, né? A gente pensa que o espírito vai entrar nesses 8. Não entra não! Se entrelaça aqui, ó, nos 8 aqui do lado. E por aqueles 8 milímetros, ele transmite aquilo que ele quer, a psicografia, tudo por 8 milímetros. Por isso que fala encosto, o espírito vem e encosta. E aí o pessoal fala que a gente está com encosto. E aí a gente vem aqui por quê? A gente quer tirar o encosto. Só tem um detalhe. Muitas vezes o encosto somos nós mesmos. Que a gente não está sabendo como lidar com a nossa vida. E às vezes a gente vem e frequenta uma semana, frequenta 2 semanas, frequenta 10 semanas, frequenta 1 ano, 2 anos, 10 anos. E como é que nós estamos fazendo para se organizar? Nós estamos só frequentando? Porque tem muito frequentador de doutrina espírita, tem muito frequentador de igreja católica, tem muito frequentador de igrejas evangélicas que vão por obrigação. Chegou naquele dia, a pessoa nem tem vontade de ir, mas fala, eu tenho que ir. Por que tem que ir? Não tem que vir. Você não é obrigado, você é livre. Porém, nós achamos que o fato da gente estar presente vai fazer com que a gente tenha o quê durante a semana? Uma semana melhor, uma semana protegida, né? Uma semana abençoada. Não, porque se eu for lá no centro, ou se eu for na igreja, que jeito que eu vou ficar com os homens lá em cima, vou ficar assim com a espiritualidade superior. A gente tem essa ideia. Que só o fato da gente vir, a gente vai ter uma proteção maior. Então é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de proteção espiritual. Porque é o que a gente quer. Porque a gente entende que a nossa vida não está boa. E está. Nós nunca tivemos uma encarnação tão boa. Onde nós fomos freados tanto. Todos nós. Por conta da própria evolução material que nós estamos tendo um freio espiritual ao mesmo tempo. Está se freando a nossa violência, está se freando os nossos vícios, e nós caminhamos, né? A humanidade caminha para, num curto período, quando eu digo curto prazo, um curto período de tempo aí, é mais 50, 80, 100 anos no máximo, esse planeta vai estar uma maravilha. Vai estar uma maravilha. Nós estamos fazendo parte desse processo. Porque já estamos muito bem. Mas a gente consegue enxergar isso? Nós conseguimos enxergar que a nossa vida está ótima? Que nós temos todas as oportunidades necessárias para buscar conhecimento, buscar entendimento e mais, praticar aquilo? Quando a gente chega e conversa com as pessoas e pergunta na rua, como é que você está? O que a gente ouve? Mais ou menos. Quem está mais ou menos, tá que jeito? Ruim. Ué? Se chega alguém e pergunta, como é que você está? Eu falo, estou mais ou menos. Aí eu penso, tá ruim, porque se tivesse bom, eu falava, eu estou bem, eu estou bom. Né? Aí você chega e pergunta pro outro, como é que você está? Ele fala, vou levando. E faz mais ou menos essa cara que eu fiz. Eu vou levando. Quer dizer, tá ruim. Tá ruim. Né? Mas tem os religiosos. Nós esquecemos dos religiosos. Porque o religioso, você chega e fala, como é que você está? Ele fala assim, do jeito que Deus quer. Mentiroso. Mas larga a mão de conta é mentira. Deus não quer assim, não. Deus quer de outro jeito. E a gente mente e fala que está do jeito que Deus quer. Não é verdade. Porque Deus, se a gente pegar Evangelho segundo o Espiritismo, pegar a passagem que ele diz da evolução, ele fala que a Terra, o planeta Terra, né, é um planeta que está em evolução, não para, está na lei de Deus a evolução. De modo que o planeta, a Terra, o mundo, nunca foi pior, sempre melhor. Esse nosso planeta nunca piorou, sempre melhorou. E Deus espera que a gente também melhore. Vai cada vez melhor. Sempre. Daqui 20 anos vai estar melhor, daqui 50 vai estar melhor. Sempre, porque... Muitos ensinamentos, muitos entendimentos, muita coisa
nova, nós estamos aprendendo, recebendo. Cada dia. Todos os dias. Cada dia. E outra coisa, antigamente, né, a gente falava disso com um pouco mais de receio, com mais restrição. Porque quem começou a falar disso dessa forma foi a doutrina espírita mesmo. E outra coisa, hein? E outra coisa. Vocês sabem que agora há pouco, ela vinha voltando, né? Mas ela chegou até ali, deu um passo e voltou. Eu acho que foi a mãe que assustou agora. A mãe da neném assustou, né? Ou seja, nós estamos num processo que a gente não consegue frear. Esse processo evolutivo está na lei divina. Ou a gente acompanha, ou a gente fica para trás. Então, essa história de quando a pessoa chega... Está quase dormindo, tá? Essa história de quando a pessoa chega e pergunta pra gente, como é que você está? Fala assim, todo jeito que Deus quer. Não. Deus quer a gente amoroso, Deus quer a gente bondoso, Deus quer a gente esforçado, Deus quer a gente estudioso. Você está assim? Aí a gente fala assim, não. Então não fala que você está do jeito que Deus quer. Né? Agora são raras aquelas pessoas que dizem assim, eu estou bem. Difícil você ver isso. Existe, mas é raro você encontrar. É muito difícil. Então nós precisamos entender, a primeira coisa, que a nossa vida está muito boa. E aproveitar o tempo que a gente tem na religião para a gente realmente conquistar proteção espiritual. Só tem um detalhe. Proteção espiritual, a gente tem uma ideia de que a gente vai acessar algum local, alguma pessoa e algum mecanismo que vai nos trazer proteção espiritual. Porém, quem vai conferir proteção espiritual para nós somos nós mesmos. Não é a igreja, não é o centro, não é o templo evangélico, somos nós que vamos garantir a proteção espiritual. Agora, nós sabemos disso? Vai, até que sabemos. Queremos isso? Não sei se a gente quer muito, não. Eu não sei. Por exemplo, tem alguém aqui, não precisa fazer assim, não. Só faz assim, ó, só para eu ver daqui, ó, só para ver se tem mais alguém. Alguém aqui que por acaso já foi ler a sorte? Já foi em algum... Alguém que lê sorte, alguém que faz algum tipo de trabalho, alguém que faz alguma coisa nesse sentido, assim? Já? O que é isso aqui? É isso aqui? É isso aqui? Ah, tá. Eu fui o primeiro, viu? Eu sou corajoso, porque eu fiz assim porque eu fui o primeiro. Eu também já fui. E quando a gente... e um detalhe. Esse tipo de local é muito mais frequentado do que as casas espíritas e do que as igrejas. Estes locais são muito mais frequentados do que a gente imagina. Da quantidade de pessoas que vão nesses lugares. E quando a gente vai lá nesse lugar, o que a gente quer? Resultado, proteção espiritual. A gente quer um resultado imediato. A gente quer que a nossa vida mude de repente. Que a gente saia. E quando a gente vai para a rua e para a nossa casa, quem que acompanha a gente? Quem que vai acompanhar a gente? A espiritualidade amiga. Se possível, Jesus. É isso que a gente quer. Imagina a gente tendo Jesus dentro de casa todo dia. Né? A hora que a mulher xinga a gente. Bom, não. Aqui em Mirassol não acontece isso. Só lá em Rio Preto, a minha. A hora que a minha mulher me xinga. Minha mulher me xinga. Quem está do meu lado? Jesus. Eu viro para ele e falo assim, mestre, não liga não, quero desse jeito todo dia, viu? Tenha paciência aí com ela que nós vamos levando. Olha que maravilha. Né? Seria muito bom. Porém, existe um risco enorme quando a gente vai atrás de um negócio desse. Nós vamos falar aqui hoje, ó. Proteção espiritual. Quando nós procuramos, ou as pessoas que procuram estes locais, que elas chegam lá para falar com alguém, e às vezes as pessoas têm a ideia de que isso acontece no centro. E, infelizmente, tem alguns locais que se denominam centros espíritas que fazem isso. A pessoa vai lá atrás desse tipo de pessoa. Qual que é a primeira coisa que a gente quer? Que a pessoa seja como com relação à espiritualidade? Seja assim, não é? A gente não quer alguém que tenha acesso ao lado de lá? Porque se for um terra-terra igual a gente, o que adianta? Né? Não adianta. Então a gente quer alguém que tenha o quê? Intimidade com quem? Com quem?
Com os espíritos, né? A gente quer alguém que tem intimidade com os espíritos. Então nós vamos chamar essa pessoa que tem intimidade com os espíritos, nós vamos chamar de médiums, tá? A gente quer uma pessoa que seja médium, que tenha mediunidade. E aí a gente vai atrás dessa pessoa. Quando a gente chega lá, pode ser que a pessoa não tenha mediunidade? Não seja médium? Pode. Pode. Ela vai falar para nós? Porque se ela falar para nós, o que acontece? Na hora! Ai, tadinho. O Sérgio, não vou poder vir mais aqui não. Cadê o Sérgio? Não vou poder vir mais aqui não. Ó, na hora a gente vira as costas e vai embora. Porque essa pessoa, eu vou lá pra achar alguém que tem intimidade com os espíritos. Chega lá e fala assim, você é médico? A pessoa fala, não, bem, não sou. Fala, perdendo tempo então, vou achar quem é, né? A pessoa não fala pra gente. Mas pode acontecer da pessoa não ser médium. Primeiro risco que nós corremos. Se a pessoa não for médium, não tiver mediunidade, o que vai acontecer dali pra frente? Tudo que acontecer vai ser da cabeça dela. Que tipo de ajuda nós vamos ter? Que tipo de proteção nós vamos ter? Nenhuma. Nenhuma. Né? Que na verdade no filme Ghost era assim, né? No começo, a tal da médium, ela não sabia que ela tinha mediunidade. Ela não tinha. Mas ela atendia, não atendia? Atendia. Através do que nós chamamos de charlatanismo. Quer dizer, não era médium coisa nenhuma, mas dizia que era. Então nós corremos esse risco aqui, ó. Da pessoa não ser médium. Mas vamos imaginar que a pessoa realmente tenha mediunidade. Ela tenha mediunidade. Tá? Então aqui, ó, ela tem mediunidade. A pessoa tendo mediunidade já é um bom sinal, né? A gente quer que esta pessoa agora, este ser humano ali que está atendendo a gente, seja uma pessoa boa ou seja uma pessoa ruim? Será? Gente, o ruim é melhor, não é? Não é não. A gente quer uma pessoa boa. Tem que ser médio e tem que ser um ser humano bom. Tem que ser uma pessoa boa. Porque nós vamos estar ali na frente dela, o que é que nós vamos falar para ela? O que nós vamos falar para aquela pessoa? O que é que nós vamos contar para ela? Da nossa vida, os nossos segredos, o que incomoda, os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo nós vamos contar para aquela pessoa. Nós vamos contar para aquela pessoa coisas que ninguém talvez tenha ouvido da nossa boca. Mas aquela pessoa vai escutar. De modo que ela tem que ser uma pessoa boa. Porém, pode ser que ela não seja uma pessoa boa? Claro, gente. Bondade não está escrito na testa de ninguém. Pode ser uma pessoa má. Pode ser uma pessoa má. Tá? Mas vamos imaginar que nós encontramos uma pessoa que é média, encontramos uma pessoa que é boa. A outra parte seguinte, nós preferimos que ela cobre pelo que ela vai fazer ou que ela faça de graça? Você que falou que quer que cobre? De graça. Não tem ninguém que quer pagar aí? Ninguém quer pagar? Acabou, Sérgio. Venha com você agora. Ó, não vou tirar nada de ninguém, não vou continuar falando disso, não. Eu vou falar que não quer pagar, mas vai lá e paga o que pedir. Sabe por quê? Ó, sabe aquela história do como é que você tá? Tô igual Deus quer, caminhando do jeito que Deus manda. Mentira. Todo mundo que falou que quer de graça, tudo mentiroso. Porque a gente não quer de graça. A gente quando vai, já sabe que vai pagar. Já sabe que vai pagar. E a gente quer pagar. Porque se for de graça, você não tem como acreditar e cobrar resultado. Como é que você vai cobrar resultado? Como é que você vai esperar confiança se você não pagar? Agora, quando você paga, a coisa muda de figura, né? Então a gente fala assim, ó, você quer uma pessoa boa, ó, médium, uma pessoa boa, uma pessoa que não cobra, e a pessoa que cobra. Por incrível que pareça, a gente quer isso aqui, ó. A gente quer pagar. Porque a gente está pagando por um serviço. Um serviço espiritual. Uma proteção espiritual. Vai resolver algum problema e vai reencaminhar a nossa vida para onde ela devia estar. Vai colocar a nossa vida, como a gente costuma dizer, nos trilhos. Então, na verdade, a gente quer pagar. Porém, vamos imaginar
que encontramos um médium, a pessoa é uma pessoa boa e realmente não cobra. Que tipo de espírito que a gente quer que se ligue a ela? Aliás, no começo vocês falaram assim, Jesus, né? Alguém no começo, nós começamos a falar assim, o ideal é que chega lá, tá Jesus lá, não é? Não é assim? Jesus é um espírito que jeito? Evoluído, caridoso, bondoso, não é isso? Então a gente quer um espírito bom também e evoluído, porque quanto melhor e mais evoluído, melhor o resultado. Não é assim? É isso que a gente quer. Mas a gente corre o risco de chegar lá e realmente a pessoa é boa, é médium, realmente tem acesso com a espiritualidade, é uma pessoa boa, até nem cobra nada, mas a gente corre o risco de chegar lá e encontrar um espírito mau. A gente por acaso vai ver o espírito? Não vai. Não passa pela nossa cabeça, que pode ser o nosso obsessor que está ali? E quando o obsessor, ele quer, é igual quando a gente conhece uma moça, um homem conhece uma moça e quer casar com ela. A gente é ruim. Mas a gente mostra que a gente é ruim. Imagina! Céu, né? Você chega, você agrada, você senta, você conversa, você chama para sair, abre a porta do carro, né? Elogia. Fala que linda que você está. Maravilhoso, né? Será que esse cara é tudo isso? Às vezes não é não, né? Presente, dá flor. Dá presente, dá flor, né? Então, e às vezes ele é tudo, não, mas ele está fazendo aquilo o quê? Para outra pessoa pensar que ele é bom. Eu fiz isso com a minha esposa, deu certo. Ela até casou comigo. Ou seja, o espírito obsessor, às vezes, ele não vai fazer nada disso. Nada disso. Ele não vai chegar lá e... Não. Ele vai fazer umas coisas lá, tal, que você vai achar. De repente até fala alguma coisa que você vai achar. Ai, esse espírito evoluiu demais. Que bom que eu vim aqui. Você vai achar até bom ter ido lá. Mas, na verdade, esse espírito aqui não é bom e não é evoluído. É um espírito atrasado. Atrasado. Porém, você conta tudo que você quer e tal, quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas. E o resultado aqui, qual que a gente espera? Qual que é o resultado que a gente espera? Mais que isso. Mais que isso. Né? A gente não espera que seja só bom. A gente espera um resultado excelente. Ótimo. Pensem agora aí na cabeça de vocês. Se vocês pudessem consertar alguma coisa na vida de vocês. Ou, normalmente, quando a gente vai nesses lugares, a gente nem quer muito consertar a gente. A gente quer consertar quem? Os outros. Normalmente a gente não vai lá para consertar a gente, não. A gente busca isso aí para consertar quem? Os outros. Tá? E pensa aí na tua cabeça, quem é que você iria querer consertar? Né? Pensa. Quem que você iria querer consertar na tua cabeça? Aí imagina esse resultado. Essa pessoa ficando exatamente do jeito que você quer. Olha só que maravilha. Ou mesmo se for consertar a tua vida. Pensa na tua vida aí, o que seria hoje. O que você gostaria de consertar hoje na tua vida? Pensa aí. Aí às vezes eu falo assim, né? Falo, pensa aí o que você gostaria de consertar hoje na tua vida. A gente começa, é tanta coisa, que a gente começa, né, a buscar, falar isso, não, talvez isso, talvez isso. Eu aprendi com um padre em Rio Preto, talvez até alguém de vocês conheça, chama Padre Dionel. Padre Aquim lá ficava ali na Cenobelino, ali, né? Santuário, né? Santuário das Almas. Um dia eu conversei com o Padre Dionel e a gente estava falando a respeito da confissão. E aí eu virei para o padre e falei assim, padre, como é que funciona esse negócio da confissão? Porque o padre, lá na religião católica, com todo respeito, tá? Aliás, não estou falando, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer
que nenhuma religião é ruim ou boa, mesmo porque no Livro dos Espíritos, não me recordo na cabeça, mas o Kardec fez esse questionamento. Perguntou para a espiritualidade, de todas as religiões que tentam ser donas da verdade, que tal, aquela coisa toda, qual delas é a melhor? Aí a espiritualidade respondeu assim, ó, a melhor religião é aquela que faz mais homens bons. De modo que todas as religiões fazem homens bons. Todas. Então não tem melhor ou pior. A espiritualidade não disse essa é melhor ou essa é pior. Não. Eles dizem que a boa é aquela que faz mais homens bons. Ah, e outra coisa, menos hipócritas. Quando eu vi o menos hipócritas, aí que é pior ainda. Porque ela fala assim, ó, a melhor religião é aquela que faz mais homens bons e menos hipócritas. Porque, gente, dentro das religiões está cheio de hipócrita. A gente tem que tomar muito cuidado para não viver na hipocrisia. Que é aprender um negócio e fazer outro. Aprender que você tem paciência, mas viver nervoso. Aprender que você tem que amar, mas viver martelando a cabeça de todo mundo. Né? Então ele fala assim, ó, melhor religião é que faz mais homens bons e menos hipócritas. E, conversando com o padre Dionel, falei, padre, porque você, na verdade, é o mensageiro de Deus aqui. Aí você vem aqui e a pessoa vem se confessar. Aí você fala assim, confessa teus pecados. No meu caso mesmo. Você fala, confessa meus pecados, eu vou escolher uns 3 ou 4 que eu vou te contar, e pronto. E você me absolve de todos os outros que você não sabe. Ele virou para mim e falou assim, eu não, comigo não acontece isso. Olha o tamanho do homem. Agora ficou esse negócio ficou ruim aqui, ué. Como que ele... Mas metido, hein? Aí eu falei, como é que você faz para fazer isso? Ele virou e falou para mim assim, ó. Olha só. Ele virou e falou assim, ó. A pessoa, quando ela chega para se confessar, eu olho bem no olho dela e falo para ela assim, ó. Eu quero saber só uma coisa. Na altura do campeonato eu já estava assim no padre, ó. Fui abaixando, assim. Eu falei, o quê? Ele quis saber uma coisa só. Você vai me contar só aquilo que mais te incomoda. Ele falou desse jeito para mim. Ele falou assim, olha dentro de você. Na hora, ele falou assim, olha dentro de você e vê o que mais te faz mal. Vê o que mais te incomoda. Na hora, veio na minha cabeça o que mais me incomoda. Na hora, veio na minha cabeça o que mais me machuca. Na hora. Eu falei, que padreco danado. Na hora. De modo que se ele faz isso com as pessoas, não tem ninguém que sai de lá sem confessar aquilo que incomoda, e sem confessar e falar daquilo que é o certo de falar. Então quando a gente pergunta assim, o que é que você mudaria na sua vida hoje? O que é que você gostaria de consertar hoje? É aquilo que mais te incomoda. Porque o resto a gente vai organizando. E todos nós temos algo que incomoda mais do que outra coisa. Esse que incomoda, às vezes ele pode mudar. Hoje é uma coisa que incomoda, amanhã pode ser outra, mas naquele momento sempre tem. Então no dia de hoje, todos nós temos alguma coisa que mais incomoda. Às vezes uma pessoa, por exemplo, que está sem emprego, é a falta do emprego que mais incomoda. Às vezes a pessoa tem um emprego, mas o que está ganhando não está dando para pagar as despesas. Teve um imprevisto e está sem dinheiro. O que mais incomoda é a falta do dinheiro. Às vezes a pessoa está com um problema em casa, entre marido e mulher, estão com dificuldade de relacionamento, às vezes é isso que mais incomoda. Às vezes o relacionamento é com o filho, é o que mais incomoda. Às vezes um filho que é usuário de droga, é o que mais incomoda. Eu nunca vou esquecer de um dia que eu falei num curso que a gente estava fazendo, e eu falei sem conhecimento, né? Eu disse assim, que na minha opinião, a dor maior que uma mãe pode sentir aqui na Terra é de quando ela perde um filho. É de quando morre alguém, um filho. Que esse sentimento de uma mãe é o pior que pode ter. E eu achei que eu estava correto. Aí teve uma mãe que levantou a mão e falou assim, você está enganado. Dentro da sala. Falou, você está enganado. E eu, na minha prepotência, achando que não poderia ter dor maior do que essa, do que uma mãe perder um filho, disse para ela, então a senhora, por gentileza, pode dar um exemplo para a gente do que pode ser uma dor maior do que quando a mãe perde um filho? Ela virou para mim e falou assim, é quando uma mãe vê o filho preso. E aí eu comecei a pensar naquilo. Porque eu nunca tinha pensado daquela forma e imaginei que ela estava com razão. Porque ela começou a relatar o que é que acontecia com uma mãe
quando o filho está preso, do sentimento de impotência, de ver o filho sofrendo, de ver o filho apanhando, de ver o filho não comer direito, de ver... E começou a relatar tudo o que acontecia, de ver o filho dormir no chão, de ver o filho dividir um buraco, como se chamado de banheiro, com mais 15, 20 pessoas, de não poder ver o filho, de saber que o filho está naquele sofrimento. E aí ela mesmo fechou. Ela falou assim, porque quando uma mãe perde um filho, ainda existe a esperança de que ele esteja bom, de que ele esteja bem, de que ele esteja com Deus. Para a gente ver que a gente fala as coisas, mas a gente, assim, nunca às vezes tem a profundidade do que incomoda o outro ser humano. Por isso que a gente precisa, assim, ter muito respeito pela dor do outro. E a gente não imaginar que a nossa é maior. Então, se tem uma mãe que está com o filho preso, pode ter certeza, nesse momento é a maior dor que ela tem. Então são várias as dores que nos incomodam. E é onde a gente quer a proteção e quer a resolução dessas dores. E aí a gente vai, chega num lugar desse, né? A pessoa é médium, é uma pessoa boa, ela nem cobra nada, o espírito que está com ela é evoluído e a gente espera um resultado magnífico, extraordinário. Esse resultado vem? Às vezes acontece de vir só uma melhora. Vem uma melhora pequena e depois volta. Volta com carga total, às vezes piorada. Agora, por que existe a melhora? E por que não existe a solução? Por que não se resolve fazendo isso? Porque lembra que as etapas de baixo a gente não... Porque assim, ó, a gente poderia chegar lá, pegar uma pessoa que não é médium, pegar uma pessoa má. Inclusive teve um caso em Rio Preto, um tempo atrás. Recentemente agora também teve caso, agora virou polícia, prendeu gente lá em Rio Preto, que fazia esse tipo de atendimento, que pegava o dinheiro das pessoas. Tinha uma moça que foi lá, porque ela estava, coitada, com dívida. A pessoa que atendeu ela fez ela fazer um empréstimo de mais 15 mil reais. Pegou o dinheiro dela. Foi caso de polícia agora recentemente. Mas há um tempo atrás... foi um caso emblemático lá em Rio Preto, porque as pessoas que faziam isso, e outra coisa, a gente anda na rua, cartaz pregado no poste, propaganda no jornal, né? E teve um caso que inclusive fez propaganda na rádio, aqui na Diária, aqui de Mirassol, fez propaganda de uma pessoa que fazia esse tipo de atendimento, que até então, se não lesar ninguém, não é crime. A pessoa divulgou, né? E foi uma senhora lá de Rio Preto. Foi uma senhora de Rio Preto para fazer o atendimento. Chegou lá, o que achou? Era médium? Não era médium. Era pessoa boa? Não era uma pessoa má. Mas isso aí não está estampado na cara, né? Cobrava? Sim, cobrava. Opa, então está dentro do que eu quero. Porque a gente quer pagar, né? Tinha espírito lá? Nem tinha, porque a pessoa não era médium. Porém, ela chegou e eles foram conduzindo, né, a situação. E aí viraram para ela e falaram assim, olha só. Olha, nós temos uma notícia, né, o cara lá, eu tenho uma notícia péssima para dar para a senhora. A senhora vai morrer, tipo assim, ó, nós estamos em março, né? A senhora vai morrer dia 15 de maio, agora, 2019. Então, eu estou vendo aqui, ó. Ah! Gente, ninguém que está aqui hoje, se a gente fizer uma brincadeira, vai se sentir confortável. Virar e falar assim, ó, você vai morrer, eu tô vendo aqui, ó. O Espírito deve estar me falando aqui, você vai morrer dia 15 de maio agora. Ninguém daqui vai ficar confortável, mesmo sabendo que é mentira. Agora a pessoa foi ali para acreditar. Para ela era verdade. Ela ficou desesperada. Desesperada. E aí o cara falou para ela o seguinte, falou assim, ó, só que tem um detalhe. Nós precisamos descobrir isso aqui, nós precisamos de mais dinheiro. Ela pagou a consulta, falou, ó, então a senhora vai voltar aqui amanhã, a senhora vai arrumar tanto. Lá na época ela arrumou um dinheiro, levou. Quando chegou lá, ele falou assim, ó, nós vamos descobrir agora onde é que foi feito isso e que jeito. Botou essa senhora dentro do carro com mais uma pessoa, com mais um ajudante dele. Saíram para a estrada ali que vai para Guapiaçu, pararam próximo a uma mata. E o cara virou pro ajudante e falou assim, ó, pega o negócio que está no porta-malas. Um enxadão. Virou para ela e falou assim, ó, tô sentindo energia, a energia daqui, ó. Uma mata fechada. Falou assim, vamos entrar aqui, porque é aqui o negócio. A senhora vem comigo. Ele foi na frente. Vocês iriam?
Ô Sérgio, de novo, Sérgio. Todo mundo iria. Gente, vocês vão morrer dia 15 de maio. Vocês não estão entendendo, vocês vão morrer dia 15 de maio. A mulher foi sem medo nenhum. E se cada um de nós, se nós estivéssemos envolvidos no processo, a gente não teria medo, a gente iria entrar, sabe por quê? Porque a confiança naquela pessoa que está ali é total. Você contou tudo que está te incomodando para ela. E ela vai resolver. Você está confiando que ela vai resolver. E aí entraram na mata e o cara com o enxadão atrás. E ele foi na frente, foi. De repente ele falou assim, aqui, ó. É aqui. Virou pro cara e falou, pode cavucar aqui, ó. Faz um buraco aqui. Aí o cara veio, todo mundo achou que ele ia matar a mulher, né? Aí foi, quer dizer, ela correu um risco muito grande disso acontecer. Mas, por exemplo, que interesse ele teria em matar a mulher ali? Que interesse ele teria? Nenhum. Interesse nenhum. Agora, se ela saísse dali, qual é o interesse que ele teria? Vai pagar mais. Fez o buraco no chão, achou um caixãozinho desse tamanho, abriu o caixãozinho, um sapo com a boca amarrada, abriu, descosturou a boca do sapo, dentro um bilhete, um papel com o nome dela e com a data que ela ia morrer. E ele virou para ela e falou assim, tem mais, isso aqui foi feito na Bahia. Esse trabalho foi alguém da Bahia que mandou fazer. A ramificação veio lá, só tem parente na Bahia? Ah, eu tenho os parentes lá, pronto, lascou tudo. Aí. Foi feito lá e eu vou ter que viajar para lá. A senhora tem que me arrumar não sei quanto. Aí pediu uma fortuna para a mulher não tinha o dinheiro, virou, e ela era viúva. Aí ela virou e falou assim, mas eu não tenho esse dinheiro, mas a senhora não tem nada. Ah, eu tenho um terreno. Pois a senhora vende o terreno. A senhora vende o terreno, pelo preço que, por exemplo, vamos imaginar um terreno de 50 mil. A senhora coloca para vender por 50 mil. Se aparecer 30, a senhora pega os 30 e traz para mim. Porque senão a senhora vai morrer. A mulher saiu, pôs o terreno à venda, vendeu o terreno baratinho, arrumou o dinheiro e voltou lá. Só teve um senão que permite eu contar essa história para vocês e permitiu que todas as pessoas que tiveram acesso a essa informação, inclusive isso aí é do jornal, viu? Isso aí ninguém me contou assim, isso aí eu li no jornal, saiu uma reportagem do Diário da Região. Eu li no Diário da Região, tudo isso que eu estou contando para vocês. E um detalhe que permitiu que a gente contasse essa história. Ela recebeu o dinheiro e ficou morrendo de medo. Por quê? Pegou o dinheiro e levou para casa. Qual que era a preocupação dela? Ser roubada. Se alguém me roubar, eu morro dia 15 de maio. Não posso ser roubado. Ela foi no vizinho, policial aposentado, chegou no vizinho e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu estou um pouco com medo, você não tem como ficar de olho na minha casa hoje, não sei o quê, tá, mas o que está acontecendo? Não, aí, pá, contou pro vizinho. O vizinho falou, Deus me livre, a senhora nem pode sonhar, ninguém pode ficar sabendo, só pode ficar tranquila, pode deitar, pode dormir em paz. E mais, o problema não é agora que a senhora vai estar aí dentro da casa, o problema é amanhã, hora que a senhora pegar esse dinheiro para levar pro homem lá. Se alguém roubar a senhora morre dia 15. O vizinho falou para ela. Ela estava morrendo de desespero. Ela já estava... Gente, imagina o desespero dessa coitada dessa mulher. Quase que ela morreu de infarto antes. Aí o vizinho falou assim, ó, que hora a senhora vai levar? Que hora a senhora combinou? Não, eu combinei mais ou menos lá, 10h30 da manhã. Então nós vamos fazer o seguinte, amanhã 10 horas eu venho para cá e eu vou levar a senhora lá, porque a senhora sabe que eu tenho revólver e eu vou proteger a senhora. Até a senhora ir lá. E vai desfazer esse negócio aí. Porque senão, eu sou uma vizinha do coração. Eu adoro a senhora. Sou uma vizinha do coração, amo demais. Essa parte é eu que estou inventando agora, tá? Ele não falou nada. E assim combinou, no dia seguinte eles montaram no carro e foram lá, e ela desceu com o dinheiro, entregou o dinheiro, e ele falou, eu vou ficar esperando a senhora aqui na frente, não precisa se preocupar, eu levo a senhora para casa, o policial falou, o ex-policial, né, o aposentado. Eu vou esperar a senhora aqui na frente. E ela foi, entrou, quando ela saiu, aí entrou a polícia. E prendeu todo mundo. Olha que coisa boa. E ela não morreu 15 de maio. Não morreu. Aí a polícia entrou, prendeu todo mundo. O que o cara ia fazer? O cara ia catar o dinheiro dela, ia vazar, ia sumir e acabou. Ou seja, agora, este caso, nós ficamos sabendo. Este último da moça aí, que é recente agora, coisa de 1 ano, 2 anos atrás, que foi lá, estava endividado, fez mais um financiamento de 15 mil e deu na mão da pessoa. Esses a gente fica sabendo. Porque vira caso de polícia. Agora, e os que a gente não fica sabendo? E aquelas pessoas que vão, são obrigadas a ir em lugares temerosos, lugares longínquos, sacrificar animais.
para ir atrás do negócio, para ir atrás disso daqui, que não vai acontecer. Ah, Edinho, mas e se a pessoa realmente for médium, boa, não cobra nada, o espírito é bom e evoluído? Bom, primeira coisa, o espírito pode ser bom, mas não evoluído. Muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente não sabe como ajudar. E isso às vezes é um impacto que dá para não ter o resultado. Sem contar um detalhe, mesmo que o espírito fosse bom e quisesse ajudar, esbarra num negócio chamado impedimento kármico. Cada um de nós não estamos vivendo a própria sorte. Cada um de nós estamos tendo exatamente o que nós merecemos. É o resultado daquilo que nós fizemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós aprendemos. O resultado hoje. Eu quero melhor? Claro que eu quero. Tem que querer. Então eu tenho que começar a trabalhar hoje para que lá no futuro o resultado seja aquele que eu almejo, não é imediato. Então chega lá, o espírito até pode ser bom, mas como ele não é evoluído, ele não tem esclarecimento, ele é barra no impedimento kármico, ele não consegue fazer nada. Não tem jeito. E um caso bem famoso, para a gente entender esse mecanismo, é o do André Luiz. Quem daqui já leu O Nosso Lar? Ó, bastante gente, né? O André Luiz, quando ele morreu, para onde que ele foi? Foi para o umbral. O André Luiz foi para o umbral. Ficou quanto tempo no umbral? 8 anos. Muito bem. Por que ele foi para o umbral? Por culpa de quem? Dele mesmo, né? Dele mesmo, culpa dele mesmo. Aí entra um detalhe. Quem era a mãe, quem tinha sido mãe do André Luiz na encarnação dele? Um espírito de altíssimo nível, extremamente evoluído, de extremo conhecimento e de extrema bondade. Estava lá nas altas, estava para cima da colônia Nosso Lar. Não estava nem na colônia Nosso Lar, estava mais para cima ainda. Para a gente entender o nível de evolução da mãe do André Luiz. E quando o André Luiz desencarnou naquele sofrimento, naquela dor, foi para um umbral, por que a mãe dele não veio buscar ele? Por que a mãe dele não intercedeu em favor? Por causa do merecimento. Então, por mais que esses espíritos aqui tenham até uma bondade, quer nos ajudar, não tem como. Porque existe um impedimento kármico. E se ele vier e fizer qualquer coisa para nos beneficiar, não vai ajudar. Não colabora. Então, os espíritos evoluídos sabem disso. E o André Luiz ficou amargando lá no umbral os 8 anos, até o dia que ele caiu de joelhos no chão e rogou para Deus, naquele arrependimento, naquele sofrimento, naquela verdade de querer melhorar, naquele desejo de querer se tornar melhor. E ele clamou para Deus. E aí a mãe dele, como um raio, sai lá das altas esferas espirituais, mergulha na profundidade tenebrosa do umbral, pega André Luiz no colo e fala: estou aqui, meu filho. Não. Ela não veio. Ela pediu para o Clarencio ir lá. Falou: Clarencio, vai lá, vê se é isso mesmo que ele quer. Dá uma ajuda lá para o meu filho. E o Clarencio, que era quem coordenava lá, um dos coordenadores da colônia solar, foi lá socorrer o André. Não foi a mãe dele. Apesar do alto nível de evolução, de amor e de luz que ela tem. E só depois de muito tempo que ele ficou se preparando, estudando e se melhorando, foi que ele pôde encontrar com a mãe. Então, a espiritualidade superior sabe do que nós precisamos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente peça, por mais que a gente deseje, a espiritualidade sabe que só a nossa mudança é capaz de trazer aquilo que a gente quer. Não tem nenhum lugar, não tem nenhum espírito, nada. Nem o centro espírita. É claro que as religiões, as igrejas, o centro espírita, ele está aparelhado para tratar todo mundo. Todos nós vamos ser aliviados. Todos somos aliviados. Mas a proteção espiritual sou eu que tenho que fazer. A gente quer muita proteção espiritual para a nossa casa também. Não é só para nós, né? Nós queremos proteção espiritual para a nossa casa. Quem daqui faz o culto do Evangelho no lar toda semana? 1, 2, 3, 4, 5... umas 10 pessoas. Vamos começar a fazer culto do Evangelho no lar. A gente não quer proteção? Leve os bons espíritos para dentro do teu lar.
Tem um livro que chama Tua Casa. O livro chama Tua Casa. É do João Nunes Maia pelo espírito do Ayrtes. Neste livro, é um grupo de espíritos que se reuniu. Você já viu esse livro? Esse livro é excelente para fazer o culto, inclusive. Esse livro aí chama Tua Casa. É excelente para fazer o culto do Evangelho no Lar. Excelente livro, hein? Eles acompanharam várias famílias que fazem o culto do Evangelho no Lar. E eles desenvolveram temas exatamente para o culto do Evangelho no Lar. Então lá fala da tua casa, da tua família, fala da tua mulher, do teu marido, da tua sogra, do teu sogro, dos teus animais, das tuas plantas, dos teus pés, dos teus olhos, das tuas mãos. Fala tudo isso lá. Cada semana fala um trechinho para a gente ler. Ou seja, e eles informaram que quando você faz o culto do Evangelho no Lar, automaticamente, toda semana, você tem a presença da espiritualidade superior. Que vai tratar de quem? Vai tratar de nós encarnados, não somente, mas vai tratar de todos os espíritos que habitam a nossa casa, que estão do nosso lado. Também vão ser tratados. Olha a importância. Então, se eu quero proteção espiritual, eu tenho que cuidar de ter alguns passos aí. Né? E a proteção espiritual que eu quero para mim especificamente, ela vai vir a hora que eu começar a trabalhar exatamente aquilo que Jesus falou. Jesus pediu para a gente ter o quê? Paciência, não pediu? Como é que está a nossa paciência? Zero, né? Costuma ser assim, ó. Costuma ser muito... Quando a gente fala em qualquer coisa, como é que está o nosso amor, como é que está a nossa paciência, como é que está a nossa boa vontade, como é que está o nosso esforço. A gente tem uma linha aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? A gente não consegue ainda ter 100% e estar acima da linha de paciência. A gente acaba oscilando assim, ó. A gente acaba oscilando. O que eu vou fazer então? Vou começar a jogar esse gráfico um pouquinho mais para cima. Ó, menos paciência aqui, mais paciência. Mais paciência. Ó, não significa que de vez em quando eu não vou dar uma... Mas eu tenho que estar no esforço. Eu tenho que procurar fazer isso. Porque muitas vezes a gente procura, até mesmo a casa espírita, imaginando que a gente vai receber um passe e o passe vai resolver os nossos problemas. O passe vai ajudar muito. Quem é que precisa tomar passe toda vez que vem no centro? Aí a gente pensa assim, todo mundo né? Todo mundo. Só aquelas pessoas que têm algum tipo de doença crônica, ou aquelas pessoas que estão doentes, estão, né, com algum tipo de enfermidade física mesmo, ou emocional. Mas esse emocional leve que a gente tem no dia a dia aí não vale. É a pessoa que está com problema mesmo, está com depressão, tal. Esses podem tomar passe todo dia. Agora, e a gente que vem no centro, frequenta 1 ano, 2 anos, 10 anos? O passe vai fazer algum efeito? Ou nossas atitudes e nossos pensamentos no dia a dia que vão fazer a diferença? Nós já temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Temos que caminhar com as nossas pernas. Os espíritos superiores dizem o seguinte, que no máximo, que a gente recebe de passe para reestruturar e começar a trabalhar em favor nosso, são 10 passes. No máximo 10. No máximo. E fazer uma reforma íntima também. Esse é o processo da proteção espiritual. Esse é o processo. Né? Então, vocês imaginam o seguinte, a espiritualidade conhece a gente daqui do centro ou lá da rua? Tanto que tem muita gente que me questiona, fala, nossa, às vezes você fala, você conta piada, você fala, gente, os espíritos me conhecem da rua, os espíritos me conhecem de dentro da minha casa, os espíritos me conhecem do meu trabalho. Não adianta eu chegar aqui e querer mostrar para vocês que eu sou uma pessoa, totalmente instruída, olha como é culto. Não, eu não sou. Sou uma pessoa comum, como qualquer outra. Tenho uma vida comum como qualquer outra, não sou melhor que ninguém. Estamos todos no mesmo esforço. Então, a grande maioria de nós estamos assim, muito comuns, trabalhando e buscando, mas a gente tem que se esforçar todos os dias, buscando, que a espiritualidade percebe o nosso esforço. E quando ela percebe o nosso esforço, automaticamente ela vem com a gente. Ele está buscando isso, está se esforçando. Ó. Ele pensa nisso durante o dia, ele faz as preces, ele tenta ajudar as pessoas, ele tenta ser mais paciente, ser mais tranquilo. Quer dizer, a espiritualidade está ali do lado. Porque esse processo
na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec questionou se os espíritos influenciam nossos pensamentos e atitudes. A espiritualidade respondeu que muito mais do que o que a gente imagina, porque muitas vezes são eles que nos dirigem. Agora, se eu tenho um pensamento bom, se eu estou querendo ajudar, se eu estou querendo ser uma pessoa melhor, que tipo de espírito que vai estar comigo? Os bons. Agora, eu penso só em fazer mal para os outros, eu fico com inveja, eu tenho muito orgulho, eu fico querendo prejudicar as pessoas, eu fico fazendo fofoca, que tipo de espírito vai estar comigo? Os maus, aqueles que gostam disso também. Então, é uma escolha que nós temos que fazer. É uma escolha. E a escolha que nós temos que fazer é a mais correta para que a gente tenha uma vida melhor do jeito que a gente quer, para a gente resolver aquilo que mais incomoda a gente. O mundo que a gente vive é um mundo de extremas oportunidades para todos e de muito bem-estar material. Então, o que está faltando para a gente é a gente assumir a nossa postura e de brigarmos e de buscarmos, através do amor, que é ajudar, beneficiar alguém ou alguma coisa, para que a gente possa crescer e para que a gente possa ser um desses mensageiros e desses discípulos de Jesus que estão vivendo aqui nesse mundo, amparados pela espiritualidade superior. Que todos nós possamos ser um destes. Agradeço a todos vocês mais uma vez pela oportunidade da conversa que nós tivemos. Muito obrigado.